Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 2626-8000. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Sim, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Frigoríficos de Mato Grosso do Sul suspenderam a produção de carne destinada aos Estados Unidos após a tarifa extra de 50% ter sido anunciada por Donald Trump naquela carta que enviou o presidente Lula. Segundo o governo estadual e o sindicato do setor, a medida visa evitar acúmulo de estoques. Pelo menos 4 unidades interromperam temporariamente as atividades voltadas ao mercado americano. A produção para o mercado interno segue mantida normal, sem alterações. Empresários pediram ao vice-presidente Geraldo Alckmin que negocie com os Estados Unidos o adiamento das tarifas impostas por Donald Trump. A proposta é estender o prazo em até 90 dias para que as indústrias possam se adaptar. Alckmin, que também é ministro da Indústria, considera o prazo atual insuficiente e afirma tentar contato com autoridades norte-americanas há 2 meses, sem sucesso até o momento. Setores produtivos pediram também ao governo que evite aplicar por hora a lei de reciprocidade contra as tarifas dos Estados Unidos. A regulamentação da norma permite resposta comercial imediata, mas os empresários defendem ampliar o prazo para negociações antes de adotar medidas retaliatórias. O temor é que uma ação precipitada prejudique o diálogo e complique ainda mais as relações bilaterais. Enquanto isso, nas redes sociais, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro criticou o governador Tarcísio de Freitas por buscar diálogo com empresários diante da taxação imposta por Trump a produtos brasileiros. Eduardo defende o fim das tarifas com anistia ampla aos envolvidos em atos pró-Bolsonaro. Para ele, a postura negociadora do governador enfraquece os interesses do grupo bolsonarista e desmobiliza a reação política. E o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pode pegar até 43 anos de prisão, caso o Supremo Tribunal Federal decida condená-lo por todos os crimes listados pela Procuradoria-Geral da República em relatório apresentado na noite dessa segunda-feira. Assunto principal de Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. E vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Matheus Mesquita. Soltar pipas perto da rede elétrica já deixou mais de 45 mil pessoas sem luz em 2025. Luiz Silva. Ministro da Previdência explica plano de devolução de valores cobrados indevidamente a aposentados e pensionistas. Ciro Neves. Madureira e bairros vizinhos vivem dia de caos com ônibus e BRTs sequestrados após morte de traficante. Este é o assunto mais polêmico, mais tenso, mais difícil, mais delicado do dia para a cidade, aqui para a capital. Daqui a pouquinho vamos dissecar esse assunto. E agora, Maurício Bastos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Sidney Rezende. Além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais um nome da direita que virou alvo de ataques nas redes sociais é o do general Hamilton Mourão, senador pelos Republicanos do Rio Grande do Sul. Mourão afirmou hoje que Donald Trump não deveria meter o bedelho em casos internos brasileiros. Durante sua fala, o ex-vice-presidente da República no governo de Jair Bolsonaro disse que Trump está atentando contra a liberdade, o comércio exterior e a tradição diplomática dos Estados Unidos. Nas redes sociais, entre as inúmeras críticas, Mourão foi chamado de melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, enquanto a temperatura está alta no Supremo em Brasília, aqui no Rio, o Museu da Justiça, que é a antiga sede do Supremo, reabre as salas que passaram por uma revitalização. O novo acervo oferece ao público a oportunidade de conhecer a importância da Justiça Federal, que está no centro da agenda política brasileira na vida do cidadão, Sidney. E teremos uma entrevista para tratar do assunto. Com quem é? Sim, vamos conversar com Liana Brasil. Ela é diretora artística da Super Uber e responsável pelo projeto de revitalização. Ontem eu quebrei aqui o nosso protocolo e perguntei ao Marcelo Madureira o que ele pensava da pesquisa do dia. Vou fazer o mesmo com o meu segundo comentarista aqui, porque ontem não estava aqui, não é? Que é o Chico Otávio. Chico, o Dia da Mulher é muito badalado, né? Nós sabemos disso. Mas hoje, 15 de julho, é Dia do Homem.
E a pesquisa para a família Tupi é a seguinte: como seria o homem perfeito? O homem perfeito existe? O telefone para a participação do público é 980-18-8880. 980-18-8880. Chico Otávio, você é uma bússola para nós. Você é um homem perfeito? Ou seja, eu não me considero um homem perfeito, mas eu acho que é um direito da mulher buscar esse homem perfeito, eu acho. Ah, ele sabe tudo, caramba, olha, a resposta aí, olha, não pensou nela não, eu nem combinei que ia fazer a pergunta. Valeu, Chico. Renata Victor agora com a previsão do tempo. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu nublado e sem chuva. Amanhã, quarta-feira, o sol aparece entre nuvens, mas também não há previsão de chuva. Ventos moderados. A madrugada vai ser fria, 12 graus. Ao longo do dia o sol esquenta e a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Maurício Bastos, você é um homem perfeito ou a modéstia o impede de declarar abertamente? Por aí, Sidney, tô brincando. Longe de ser um homem perfeito. Só o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Chegaram as ofertas imperdíveis das lojas Líder. Vista-se de estilo com vestidos diversos modelos a partir de R$ 39,99. Presenteie quem você ama ou a você mesmo com canecas a partir de R$ 7,99. Na sua casa não pode faltar espremedor de frutas apenas R$ 79,99 e a sanduicheira somente R$ 99,90. E tem muito mais das grandes marcas Mormai, Rainha e West Coast. Ofertas para sua casa, para sua família, para você. Lojas Líder, há 74 anos no coração do Rio. Super Rádio Tupi. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. É super, é super, é super Rádio Tupi.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 13 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Viviane Costa, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sobrevamos neste momento o bairro de Madureira, zona norte da cidade. O trânsito está complicado por aqui, mas a gente pede atenção redobrada primeiro, porque está tendo tiroteio neste momento aqui no bairro. O trânsito está congestionado pela ministra Edgar Romero. Mais cedo, a ministra Edgar Romero chegou a ficar totalmente interditada. Nesse momento, a situação é a seguinte: no sentido Vicente de Carvalho, estou observando que o trânsito está bloqueado a partir da estação do BRT Mercadão de Madureira. Inclusive, temos informação de um ônibus sequestrado um pouco mais à frente. Da onde é o meu limite aqui neste momento de sobrevoo, eu observo que no sentido Cascadura o trânsito está liberado, o policiamento é reforçado aqui na região. Está tendo esses bloqueios intermitentes que abrem e fecham a todo momento. Inclusive, agora há pouco, nós observamos carros e ônibus voltando na contramão, tanto pela ministra Edgar Romero, como pelo viaduto Negrão de Lima. Aliás, aqui pelo viaduto Negrão de Lima, estou verificando ônibus do BRT concentrados. Ônibus do BRT não estão passando neste momento na ministra Edgar Romero. Já tivemos relatos de forte tiroteio. Neste momento parece que a situação está um pouco melhor. No entanto, quem puder, evite o deslocamento por aqui. Você que está em direção a Del Castilho, pode seguir pela Pastor Martin Luther King, Dom Helder Câmara, em direção a Irajá. Siga pelas vias de Rocha Miranda, saindo aqui de Madureira, pode pegar a estrada do Portela, Avenida dos Italianos, seguir pela estrada do Barro Vermelho. Isso tudo te garantirá tranquilidade e uma maior segurança nessa volta para casa. A Total Line agora é Midea Carre, mudamos o nome, mas mantemos o compromisso com você. Visite-nos na Rua Campo de São Cristóvão, 290, Rio de Janeiro. Vem pra Midea Carre. Daqui a pouco eu tô de volta aqui do Jornal da Tupi. Infelizmente, estamos vivendo um quadro de anormalidade. Ontem, quando a repórter Júlia Cabreiro veio aqui abrir o trabalho das reportagens com o seu trabalho, eu até citei isso, que na sexta-feira nós tínhamos feito uma ampla cobertura envolvendo ali a insegurança em Vila Isabel, Tijuca, Grajaú. Ontem tivemos vários problemas em Vila Cosmos, problema em Vicente Carvalho. Fim de semana eu nem citei, porque o Jornal Tupi de segunda a sexta eu preferi nem aprofundar para não cansar também o nosso ouvinte. Mas hoje Madureira, na Serrinha. Ontem tivemos problema na Serrinha, hoje também. Bem verdade que o BOP foi lá, mas imaginávamos nós, pelo menos eu imaginei isso, não sei se você ouvinte concorda comigo, que na parte da tarde para o início da noite a situação tivesse já completamente segura ali em Madureira. Eu queria que o Maurício recapitulasse um pouquinho, Maurício, mesmo que a reportagem faça também um trabalho nesse sentido, não tem problema, esse dia complicadíssimo ali para quem usa BRT, para quem se desloca e precisa utilizar de transporte público, o que aconteceu com os ônibus hoje e agora o tiroteio continua. É isso, o Ciro já vai trazer um balanço do dia, porque foram dezenas de ônibus que foram sequestrados, ou seja, não houve, como em outras ocasiões, ônibus incendiados, ônibus tomados pelos criminosos e incendiados como uma demonstração de força do crime organizado. Mas o que acontece? A ideia é justamente tumultuar a cidade para que eles possam ter uma espécie de controle da situação. Cerca de 20 ônibus, o último balanço que a gente tinha, eram 5 ônibus intermunicipais, 3 da aviação Veracruz, 2 da aviação Flores e 14 ônibus municipais que rodam pela região de Madureira, que foram tomados, tiveram o controle tomado por criminosos, a chave arrancada, os passageiros retirados para que esses ônibus fossem atravessados na pista. Inclusive a ousadia foi tamanha que eles atravessaram um articulado gigantesco do BRT ali em Madureira. Eu queria que você continuasse sim, Maurício, mas você citou o Ciro Neves, de fato, o Ciro
Ciro estava desde manhã, então a intensidade da voz do Ciro, a presença, o risco do repórter e todo mundo que estava naquele local, sem saber o que podia acontecer. Vamos ouvir o Ciro Neves e depois o Maurício volta pra gente complementar e atualizar tudo isso. Olá, Ciro, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Madureira e bairros vizinhos viveram hoje um dia de caos em represália à morte de um traficante durante a operação da Polícia Militar na comunidade São José da Pedra, no complexo da Serrinha. Diversos ônibus e até articulados do BRT foram sequestrados e colocados no meio da rua como barricadas, fechando a Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, e a Avenida Monsenhor Félix, em Irajá. Um motorista de ônibus teve que interromper a viagem quando passava por Madureira. Vamos ouvir. Madureira em estado de sítio, tomaram a chave de alguns veículos, aí, alguns ônibus, atravessaram o BRT lá no Mercadão, rolou uns papum com a chegada da polícia e estamos aqui agarrados, esperando a liberação da pesca, de modo que o serviço foi totalmente atrapalhado. Os passageiros foram embora a pé, muitas pessoas chorando, nervosas, gritando, e a gente aqui agarrado. Esse é o nosso dia a dia, né? É o nosso Rio de Janeiro, Madureira City. Não é pros fracos não, nem pros amadores. O policiamento segue reforçado na região, são policiais militares do Batalhão de Choque, policiais militares do BOP e de vários outros batalhões da região metropolitana do Rio. Sidney. Obrigado, Ciro Neves, por sua informação. Gente, nós aqui odiamos sensacionalismo, então não há sensacionalismo. Isso que foi o retrato desenhado em áudio aqui do Ciro Neves, foi a aflição da parte da manhã e início da tarde, tá certo? Só que há pouco nós tivemos a informação do Vianney Costa, direto do helicóptero, que vai voltar, pedir até para voltar neste bloco, tá? Excepcionalmente ela retorna com o segundo boletim. Só que o Maurício Bastos quer dar uma informação de momento, que aí mostra realmente a delicadeza do que ali está acontecendo nessa região importantíssima central da Zona Norte, que é Madureira. Madureira, Cascadura, essa área toda muito populosa, muito sensível. Maurício, o que está acontecendo? Eu estou observando aqui na Avenida Ministro Edgar Romero, aqui na altura da estação do BRT Otaviano, fica ali na altura da comunidade do Cajueiro, ali na pista sentido Vaz Lobo, ou seja, para quem deixa Madureira, Campinho, Cascadura em direção a Vaz Lobo, a Zona Norte da cidade, estou observando que há 2 ônibus parados, 2 ônibus estacionados, imóveis na calha do BRT. É um ponto onde esses ônibus não deveriam estar parados. Por quê? Tratam-se de ônibus comuns, ônibus de linha comum. É um ônibus aqui no primeiro plano que eu observo aqui nas imagens das câmeras da Prefeitura do Rio, ônibus da Aviação Flores, um ônibus intermunicipal. Não é local onde para ele ficar parado, a calha do BRT. E eu observo um ônibus mais ao fundo também parado, completamente apagado. Não consigo ver qual é a linha, não consigo ver qual é a empresa. A gente vai tentar entender a situação desses 2 coletivos, se realmente foram sequestrados, tiveram a chave tomada, esvaziados por criminosos, junto a Rio Ônibus, que é a entidade que cuida dos ônibus municipais, junto a CEMOV, antiga FETransport, que cuida dos ônibus em âmbito intermunicipal. Maurício, vamos incluir aqui mais uma apuração, mais um holofote para um outro lado, mas sobre o mesmo objeto, mesmo local. Estamos falando sobre Madureira, tá certo? E Ciro Neves pela manhã e o Maurício atualizando agora, mas é o Thiago Souza que acaba de chegar. Thiago, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Ela trazendo informações do BRT, a Mob Rio informou que o trecho entre as estações Manasséia e Vicente de Carvalho está interrompido no momento por conta do clima tenso em Madureira. Estão impactadas as linhas 42, que faz o trajeto Galeão-Manasséia, 46 Alvorada e Penha, a linha 31 Alvorada Vicente de Carvalho e 43 Santa Efigênia e o trajeto também ali Paulo da Portela. Lembrando que a Polícia Militar acabou de informar também que o policiamento segue reforçado nessa região. Tem que ser, atitude correta, evidentemente, para dar um mínimo de tranquilidade e mobilidade e deslocamento na área. Mas o Maurício Bastos volta para arrematar. Esse trecho sinalizado aí pelo Thiago, ele coincide com o cinturão ali do complexo da Serrinha, que vai se estender até ali a altura da área do Morro do Juramento, ou seja, o trajeto parte do trajeto do BRT Transcarioca a partir de Vicente de Carvalho até a chegada a Madureira, até a estação Manasséia, está completamente inoperante, interrompido. Não circula a BRT em função de problemas de segurança, para não expor os veículos e os passageiros ao risco de levar uma bala perdida, enfim, de qualquer incidente, mas também em função da impossibilidade operacional. Há 2 veículos comuns parados, abandonados exatamente na calha do BRT, o que impossibilita o trânsito de veículos entre esses 2 pontos que estão
não estão interrompidos, de acordo com a última informação da Mob Rio. Eu repito, no acesso ali à rua Leopoldino de Oliveira, à altura da estação do BRT Otaviano, tem 2 ônibus parados. Vamos tentar entender com as entidades responsáveis pelas empresas de ônibus. Sidney. A produção comandada pela Renata Victor já está em contato com a Viviane Costa. Já ela vai entrar aqui, informações do helicóptero. Vou pedir ao Chico Otávio, mais adiante um pouco, Chico, que você faça um comentário, por favor, comparando esse modus operandi de criminoso que está acontecendo em São Paulo, onde estão arremessando pedras e paralelepípedos contra os ônibus. São vários ônibus que estão sendo danificados para justamente impedir o ir e vir, e essa ação aqui no Rio de Janeiro, mais uma de sequestrar ônibus, incendiar ônibus, tirar ônibus de circulação, tem o mesmo desenho, né, de estrangulamento. Já voltamos com o assunto, 18h23. Quer ouvir informação? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Você já ouviu falar em transição energética justa? Então vem comigo que eu te explico. A Petrobras acredita que a transição energética justa é aquela que não deixa ninguém para trás e busca garantir energia segura, acessível e mais sustentável para a população. Em outras palavras, a transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E chega com combustíveis cada vez mais sustentáveis e com menos emissões, com investimento em projetos sociais, apoio à cultura brasileira, atenta ao meio ambiente e sempre pensando no desenvolvimento sustentável do país. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Foi você quem decidiu. A Tupi é a rádio do Rio. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Estamos de volta, 18h25. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Pise Fundo e acelere suas conquistas. No Feirão BV, financie sua moto, carro ou caminhão com condições imperdíveis. Acesse bv.com.br e simule. Viviane Costa, você mudou o rumo editorial do Jornal da Tupi muito apropriadamente. Você está no helicóptero agora. Você está vendo o quê? Está em que local? E quais são as informações mais atualizadas que você tem, Viviane? Estou de volta, Sidney. Voltamos aqui para a região de Madureira. O trânsito permanece complicado aqui na região e eu vim atualizar a situação do bairro que desde cedo vem sofrendo, né? Essa situação caótica por parte de criminosos que atuam aqui na região. A ministra Edgar Romero, neste momento, está com faixas intermitentes em direção a Vicente de Carvalho. Portanto, quem puder, não adianta, gente. Esqueça a ministra Edgar Romero, não é uma alternativa para quem está tentando chegar a Vicente de Carvalho, a Irajá. Enfim, o trânsito, além de estar congestionado, porque a polícia reforçou o policiamento na região e neste momento há bloqueios. Trânsito complicado, tanto nesse sentido como em direção à Cascadura. Verifico dificuldades para quem está passando aqui na altura da estação do BRT Otaviano. Aliás, a altura da estação do BRT Otaviano, 2 ônibus ocupados, apagados. A gente não consegue se aproximar, até por segurança mesmo, mas a gente consegue observar daqui 2 ônibus interditando a calha do BRT. Por conta disso,
Os BRTs estão se concentrando neste momento ali no viaduto Negrão de Lima, como a Tupi já informou agora há pouco, não há circulação dos BRTs, desses ônibus, passando aqui pela ministra Edgar Romero. Portanto, a situação é complicada, é desesperadora. A gente vê diversos carros que acabam entrando aqui na ministra Edgar Romero nessas liberações parciais da Polícia Militar, e muitos voltam na contramão, como a gente está observando, inclusive neste momento aqui na altura da estação do BRT Otaviano, ônibus e carros voltando na contramão. Tiroteio também já foi registrado, inclusive agora há pouco a região segue complicada. Aliás, o Sidney, tem um ônibus também apagado com policiamento reforçado ali no trecho da Herculano Pena, e isso para quem está passando pela região de Cavalcante, outra região que a gente pede para que o nosso ouvinte evite o deslocamento pelo local. Vai que dá ruim com o seu carro. Aí é bom ter um Bradesco Seguro Alto, e para vários tipos de vai que, conte com o Grupo Bradesco Seguros. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Viviane Costa, você vai novamente mudar o rumo do jornal, porque eu vou acionar o Maurício antes do Chico Otávio por uma razão, para dar ainda mais informação para a alternativa do motorista. Amigos, estamos falando de uma tensão desde cedo em frente ao Mercadão de Madureira. Essa é uma área muito movimentada, ali também é uma área muito populosa, tanto do ponto de vista comercial, que é forte, tem muitas residências e é um eixo ali. Por isso que eu falei agora há pouco, Cascadura, Meyer e demais bairros, porque inegavelmente você acaba tendo que passar por Madureira, né? Se você pretender continuar, ou mesmo ali em áreas adjacentes. Maurício, qual é a alternativa para os motoristas? Isso, Cid, um ambiente é tenso nos dois sentidos para quem passa, né? Tanto para quem segue em direção a Vicente de Carvalho, Vaz Lobo, Irajá, tanto para quem vem desses pontos e quer chegar em Madureira, quer chegar a Cascadura, se direcionar a Campinho, a Praça Seca. Então a dica é: evite aquela região, utilize caminhos alternativos, utilize rotas alternativas para evitar qualquer tipo de surpresa, para evitar um ambiente tenso. Você que está se dirigindo, por exemplo, a Irajá, a partir do viaduto Negrão de Lima, você está em Madureira nesse momento, então vá pela Rua Carvalho de Souza, que é do outro lado do ramal Belfor Roxo de Madureira, da antiga Estação Magno. Desça o viaduto Negrão de Lima ali na Rua Carvalho de Souza, siga pela Estrada do Portela. Na Estrada do Portela você segue em direção à Avenida dos Italianos, já em Rocha Miranda. A partir de lá você utiliza a Estrada do Barro Vermelho. Da Estrada do Barro Vermelho você chega ali no metrô de Colégio. A partir de lá você pode decidir, você vai para Irajá em direção à Avenida Brasil, segue em frente rumo à Estrada do Colégio, senão você vira à direita na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., vá beirando a linha do metrô para chegar a outro ponto de Irajá. Essa é a dica para o motorista que está em Madureira e quer seguir em direção a Irajá. Fuja da Avenida Ministro Edgar Romero, fuja da Avenida Monsenhor Félix, Sidney. Já no sentido Cascadura, ou seja, sentido oposto, o motorista deve chegar, enfim, tá ali na Ministro Edgar Romero, ali na altura de Vaz Lobo, entra ali na região, no caminho para Turiaçu, na Leopoldino de Oliveira, na altura do BRT Otaviano, ali é Chapata Quente. Você vira à direita, vai em direção à antiga fábrica da Piraquê, acesse a Domingos Fernandes, pegue a Conselheiro Galvão no sentido Madureira e acesse o viaduto Negrão de Lima para seguir viagem. Sidney. Chico Otávio, se nós fôssemos utilizar agora a inteligência artificial, você certamente, para o seu comentário, teria o seguinte enredo, e o Maurício me corrija que se domina muito mais a cidade do que eu. Primeiro, área armada e com muita gente, de certa forma, que não obedece lei alguma, transitando aqui para lá e dando tiros para tudo quanto é canto. Aí você tem a polícia tentando colocar uma ordem na casa com uma operação com vários grupamentos. Os policiais militares clássicos conhecemos, e os de trânsito também, a Guarda Municipal acaba se fazendo presente, e o BOP da mesma forma, portanto o negócio é mais barra pesada. Aí você tem moradores fazendo protestos também, normalmente mulheres e crianças, não é em grande quantidade, mas cria obstruções também de ir e vir ali para todo mundo. Por fim, o que se argumenta? Mas mataram a polícia diz um criminoso, matou um traficante, e por outro lado alguns moradores dizem, não, ele era morador, não era nada disso, a polícia é truculenta e tal. Esse cenário, ele existe, só que em São Paulo, lá os criminosos estão jogando pedras e paralelepípedos nos ônibus, tá certo? E aqui é o mesmo que se repete, no mesmo cenário de inteligência artificial ou não, que é a destruição dos ônibus. Eu pergunto, há conexão? Isso é organizado, isso é orquestrado, Chico? Olha, pode não ter conexão, Cid. Eu fiz aqui um rápido levantamento do início do ano até hoje, São Paulo,
cerca de 600 atentados, ataques à pedra a ônibus. Muita coisa, hein? E aqui no Rio, 80 ônibus já sequestrados do início do ano até aqui. O que está claro para mim? Que o sistema de transporte é o alvo dessas ações, né? Ações de chantagem, estão tentando chantagear as autoridades por intermédio do passageiro, tirando a paz do passageiro. Por incrível que pareça, muitos desses passageiros das próprias comunidades onde esses traficantes atuam, né? E eu reconheço, Sidney, que nesse caso, a primeira ação é fazer esse enfrentamento policial. Mas eu também defendo uma ação de inteligência, seja através do estrangulamento financeiro, ou seja, fazer doer no bolso do traficante, ou também, porque muitas vezes essas ordens partem de dentro das prisões, das lideranças que estão presas, endurecer a vida dessas pessoas que estão presas através de regime disciplinar diferenciado. Maurício, o que se sabe para esses bandidos criminosos destruírem ônibus de toda a ordem? Hoje já se fala em sequestro de ônibus, há bem pouco tempo incêndio de ônibus, outro se dá em ataques armados dentro dos ônibus. O que querem esses traficantes atacando inclusive moradores que são pessoas que cresceram com eles, que moram na área? Pode ser uma senhora, a mãe dele, uma avó, uma criança, alguém da família que precisa se deslocar e não tem, às vezes, um carro particular para fazê-lo. Por que o ataque ao transporte público? A estratégia é tumultuar, Sidney, segue a mesma lógica dos protestos orquestrados por moradores de comunidades, enfim, que de alguma forma forçam pessoas inocentes, moradores que nada tem a ver com crime organizado, numa relação de subjugar essas pessoas que não têm tanto poder, ou seja, são de alguma forma pressionadas, obrigadas a irem para o asfalto protestar em favor de criminosos, de traficantes de determinadas regiões. É o que está acontecendo. Ali em Madureira, o que criminosos fizeram, invadiram ônibus, obrigaram motoristas a deixar a cabine, a deixar o volante, retirando passageiros também do interior desses veículos, dizendo, não vamos culachar, não vamos fazer nada, vamos sair na paz, vamos sair na boa, eu quero a chave do ônibus, eu quero que esse ônibus fique parado onde está. A ideia é tumultuar o trânsito. Atrasar a vida da polícia também, Atrasar né? a vida da polícia, obstaculizar, né? Impedir a passagem das equipes policiais, das forças de segurança, para poder proporcionar uma fuga de grupos criminosos instalados naquela comunidade. A ideia é justamente essa. Temos aqui um balanço atualizado, inclusive, de coletivos que foram sequestrados. A Rio Ônibus passou há poucos minutos aqui pra gente. São 15 ônibus tomados por criminosos somente hoje ali na Avenida Ministro Edgar Romero. Vou fazer a conta aqui rapidinho. Maurício, fazer o seguinte, vamos parar em 15 agora, uma espécie de um balanço geral. Nós vamos para o intervalo e voltamos, e você adiante no próximo bloco. Perfeito. Aí você esmiuça essa informação. Portanto, 15 ônibus hoje, o tal do sequestro de ônibus, apenas, né? Municipais, ainda tem os intermunicipais que servem muito aquela região. Muita gente da Baixada trabalha ali na região de Madureira e utiliza, precisa voltar para casa e acaba ficando refém, enfim, dessa situação. Família Tupi, estamos juntos nessa. Que coisa, né? Vamos pro intervalo e já voltamos com mais informações ao vivo. 18h36. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A maior consulta cidadã está lançada. Antecipar o futuro e criar soluções para o bem-estar da população faz parte do DNA de Niterói. A Prefeitura quer ouvir você para construirmos juntos a Niterói que queremos. Vamos planejar e definir onde queremos chegar nos próximos 25 anos. Uma Niterói cada vez mais saudável, escolarizada, próspera, inovadora, vibrante, sustentável e segura começa com a sua voz. Acesse nqq2050.niterói.rj.gov.br e participe. Prefeitura de Niterói. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar.
promoções de quarta-feira. Filé de polaca boa na pesca, R$14,98. Costela bovina, R$21,90. Ovos com 20 unidades, R$10,98. Batata, R$1,98. Aipim, batata doce, limão ou beterraba, R$2,98. Laranja, melão ou inhame, R$3,98. Uva Thompson ou maracujá, R$5,98. Espaguete al dente, R$3,89 no app. Tequitos, R$19,99 no app. Texas Burger, R$14,99 no app. Rede Economia, economia é aqui! Tá com fome? Então escuta essa. Na Toca da Traíra, em julho, tem promoção deliciosa. 2 casquinhas de peixe, mais pintado na brasa ao queijo cremoso. Tudo para dividir a 2 por só R$149,90. Peixe sem espinha, ambiente gostoso e atendimento que faz a diferença. Válido no almoço e no jantar. Acesse tocadatraíra.com.br e garanta seu voucher. Toca da Traíra. Tradição servida com sabor. No Arraia Mondial tem tudo para sua festa ser um sucesso. Tem air fryer, batedeira, panela elétrica de pressão e liquidificador com a qualidade que só a Mondial tem. E para deixar o seu arraiá ainda mais saboroso, visite o site de Receitas Mondial, receitasmondial.com.br e descubra delícias típicas e criativas para todo mundo pedir bis. E tem mais, Cadastre-se no site de Receitas Mondial e aproveite descontos exclusivos em produtos selecionados. Mondial, a escolha inteligente. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Esta noite será nublada e sem chuva. Amanhã, quarta-feira, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Ventos moderados. A madrugada vai ser fria, 12 graus. Ao longo do dia, o sol esquenta e a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Super Rádio Tupi. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 21-2197-2299. Não esqueça, 21-2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é da Sideraço. Todo dia um perigo. Dia 20 de julho, no Qualistage, o espetáculo Turma do Problems e o Controle Mágico. Dia 8 de agosto, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. E dia 9 de agosto, Simone, com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Sente só que friozinho gostoso. O inverno tá chegando. Tempinho bom pra você ficar agarradinho, de conchinha, tomando um vinhozinho, comendo um queijo, um macarrãozinho com aquele molho delicioso. Isso tudo você só encontra onde? No Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato Venéreo. Que frio. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Eu sou Tupi. Não saio
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h42. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar pelo clube, pelo time mais bem colocado no Campeonato Mundial. Estou me referindo ao Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney. Tava com saudade, hein, Sidney? Eu também. Você teve seus merecidos descansos aí, mas fez falta aqui porque você tem muita informação sobre o futebol e o Fluminense. A gente fica muito ansioso. O que o Flu tá na ordem do dia agora, hein? John Kennedy. É mesmo? Vai voltar? Tá voltando. Chega amanhã. Ah, é? A informação que temos está sendo aguardado para amanhã. John Kennedy, houve um acordo de uma antecipação de retorno do atacante, o herói da Libertadores de 2023. Fluminense e Pachuca chegaram a um acordo, um valor foi feito porque ele tinha contrato de empréstimo com o time mexicano até o final do ano, houve uma antecipação. Óbvio que o time mexicano tinha que receber uma importância do Fluminense. Essa importância não foi revelada, mas eu prometo trazer nos próximos dias, ou quem sabe até nas próximas horas, este valor que o Fluminense está pagando ao time mexicano. É uma boa, hein? John Kennedy, eu gosto muito voltando para o Flu, no momento em que o Flu pode perder o seu melhor jogador. Que é o Arias, né? Mas me diga uma coisa, o John Kennedy entrava no segundo tempo e agora quem costuma entrar é o Keno. Não atrapalha as pretensões táticas do Renato Gaúcho? Eu acho que é uma opção a mais, mas o Keno, o Fluminense não confirma, mas eu tenho uma desconfiança de que o Keno tem uma lesão incurável, que é uma lesão chata, que é pubis. E essa lesão, quem sofreu... Dói uma barbaridade, sabe, né? Dói uma barbaridade e ele não tem mais condições de exercer aquele futebol que ele exercia jogando 90 minutos ou nos acréscimos. Por isso que ele sempre passa a ser uma opção de banco. E só pra fechar, lembrando que nesta quarta-feira o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, não tô certo? Vai ser um jogo no Maracanã com o José Carlos Araújo, garotinho. Alô, garotinho, forte abraço. Del Aranha, outro abraço pro Dedé, é sensacional, divertido pra caramba, sabe tudo de bola. E você e o Gabriel Andrés naquela dupla dinâmica e o Vinícius Gama no plantão. Isso é amanhã, né? Isso, quinta-feira. Ah, vai ser quinta-feira? Quinta-feira, o Timaço da Super Rádio Tupi estará acompanhando todos esses detalhes e trazendo as informações. Só pra gente fechar, John Arias, Wolverhampton fez uma proposta. Sim. E o Fluminense não aceitou. Mas deve fazer uma nova proposta. A tendência é que o jogador realmente deixe o futebol do Brasil, mais precisamente do Fluminense, e se transfira para o clube inglês, para a Inglaterra. Ele quer jogar, ele tá doido para ir embora, ele quer jogar. Eu entendo, Europa, mas que pena, a gente gosta do bom futebol, né? Não ter o Arias por perto. Valeu, Sérgio Guimarães. Até amanhã. Aquele abraço. 18h45. Informação, esporte, emoção. Hashtag segue a líder. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial 3288-4301. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira. Filé de polaca boa na pesca, 14,98. Costela bovina, 21,90. Ovos com 20 unidades, 10,98. Batata, 1,98. Aipim, batata doce, limão ou beterraba, 2,98. Laranja, melão ou inhame, 3,98. Uva Thompson ou maracujá, 5,98. Espaguete ao dente, 3,89 no app. Tequitos, 19,99 no app. Texas Burger, 14,99 no app. Rede Economia, economia é aqui! Todo dia um perigo, uma história. Dia 20 de julho, no Qualistage, o espetáculo Turma do Problems e o Controle Mágico. Dia 8 de agosto, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. Começar de novo. E dia 9 de agosto, Simone, com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site.
Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva e não tá pra brincadeira. Chuva desce. É água que passa por um, passa por dois, passa por todo mundo, mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo, porque em casa com telha Eternit e Impermais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija a tecnologia exclusiva Impermais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Obras de drenagem e construção do reservatório ocupam parcialmente a Avenida de Santa Cruz, em Realengo, até 12 de setembro. A faixa junto à calçada à esquerda será bloqueada em segmentos de 50 metros, entre a Rua Marechal Soares de Andréia e a Estrada General Carrombé da Costa. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Os impactos das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos vão afetar a economia, além das perdas para as empresas exportadoras. Num primeiro momento, poderá haver um alívio nos preços internos de carnes bovina, de frango e de porco, café e suco de laranja, mas será por um período curto até os exportadores conseguirem novos mercados. Se o Brasil adotar a lei da reciprocidade, elevando taxas sobre produtos importados dos Estados Unidos, haverá reflexo também na inflação, que já está acima da meta. Por consequência, o consumo será afetado e uma das reações será a perda de empregos. Se a inflação subir, a taxa de juros também deverá ser elevada, afetando o crédito. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h50. Deixa eu organizar aqui a cabeça do ouvinte da família Tupi. Como é que vai ser o jornal nos próximos 10 minutos, tá certo? Já vamos falar com o Azedo aqui sobre política, assunto importante. O Maurício Bastos vai voltar para fechar aqueles dados dos ônibus e dizer a situação de momento agora, como é que está no BRT, que está parado lá em Madureira. E logo depois da política, depois do Azedo, já estão aqui também os nossos repórteres para falar do Vasco, Gabriel Andreso, e do Botafogo, Thiago Veras. Mas agora, primeiro, antes do Azedo, antes de Brasília, Maurício Bastos. Nesse momento, a Avenida Ministro Edgar Romero liberada, com trânsito liberado, a policiamento reforçado, ocupando pelo menos uma faixa da via nos dois sentidos, tanto no sentido Cascadura como no sentido Irajá. 2 ônibus foram abandonados, sequestrados na altura da estação BRT Otaviano. Nesse momento, o trânsito flui, mas as interdições são intermitentes nesse trecho da Avenida Ministro Edgar Romero. Segundo o balanço das autoridades, ou melhor, dos sindicatos que representam as empresas de ônibus, desde a manhã desta terça-feira foram ao todo 21 ônibus sequestrados, 15 municipais segundo a Rio Ônibus e 6 intermunicipais de acordo com a CEMOV, 3 da aviação Veracruz e 3 da aviação Flores. Mas, Maurício, se você me permite, ali no entorno da estação BRT Madureira, o trânsito flui, mas muito lentamente. Você vê um carro, espera um pouquinho, vem outro carro. Isso não é assim no local normal. E você não vê ninguém nas calçadas também. Claro, as pessoas estão se protegendo e não sabem o que pode acontecer. Eu
tal da bala perdida, ou da área de conflito, ou troca de tiros. A própria polícia tá lá colada na mureta também e fazendo a sua ação perigosíssima. A gente reforça para que os motoristas, as pessoas que normalmente utilizam nesse momento, a essa hora, a ministra Edgar Romero, que adotem caminhos diferenciados, rotas alternativas para fugirem dessa região. A Estrada do Portela, Rua Carvalho de Souza, Estrada do Portela, Avenida dos Italianos, Estrada do Barro Vermelho, Estrada do Colégio, rota de saída de Madureira para a região de Irajá. No sentido oposto, ministro Edgar Romero, Leopoldino de Oliveira, Conselheiro Galvão e viaduto Negrão de Lima para deslocamento entre Vaz Lobo e Madureira. Sidney. Chico Otávio, você várias vezes defende a política policial, polícia de segurança com inteligência, utilização sempre primeiro, né, de uma maneira pensada, para que as ações elas sejam mais previsíveis possíveis para até a proteção policial. Mas você repare o risco desses policiais, não só do BOP não, que estão ali de frente, todos eles que estão envolvidos nesse local, quer dizer, terríveis. Só um minutinho, o Maurício me chama aqui, diga, Maurício. Acabaram de ser retirados os 2 ônibus que tinham sido abandonados ali na altura da estação BRT, um ônibus da aviação Caprichosa da linha 774 e um ônibus da aviação Flores. Esses 2 ônibus foram sequestrados pelos criminosos e abandonados naquele trecho. Graças aí à ação de mecânicos dessas 2 empresas, fazendo ligação direta para fazer com que esses ônibus pudessem deixar a pista e liberar o trânsito na região. Para que eu chame aqui o Azedo, é impressionante o risco que tem para suas vidas desse ofício dificílimo de uma ação em campo noturna. Muitas vezes eles sobem áreas íngremes e o cara que tá lá em cima para tirar é muito mais fácil. Hoje já tem toda uma estrutura de barricadas, de concretagem, onde eles enfiam fuzis altamente velozes e com um poder muito grande que não existia há 2, 3, 5 anos para cima da polícia. Eles estão nem aí. Eu estou me referindo aos criminosos e bandidos em geral. Sidney, eu concordo e falei isso. Primeiro momento tem que ser feito esse enfrentamento. Não tem jeito, eles estão transformando Madureira num caos. Mas eu sempre vou defender o trabalho de inteligência e apertar onde dói mais, no fluxo financeiro. 18h54. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, apesar dessa pressão enorme aqui que estamos transmitindo desde o início do Jornal Tupi, fique tranquilo, para você fazer o comentário tem que fazer, porque exige aí essa tranquilidade para que você dê dados concretos. Eu até já disse para o ouvinte aqui que o presidente Jair Bolsonaro pode até pegar 43 anos de prisão caso o STF, o Supremo, decida mesmo condená-lo. Estamos nos referindo a partir de um documento caminhado à corte, onde o procurador-geral Paulo Gonet apresentou suas alegações finais. E agora o processo ganha uma outra dimensão, tem agora um outro ciclo, né, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, as acusações são pesadíssimas. Organização criminosa, de 3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 se houver o uso de arma de fogo ou participação de funcionário público. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos de prisão. Golpe de Estado, 4 a 12 anos de prisão. Dano qualificado por violência ou grave ameaça, 6 meses a 3 anos de prisão. E deterioração do patrimônio tombado, de 1 a 3 anos de prisão. Essas são as acusações. E, obviamente, a defesa vai contestar essas acusações. Eu pessoalmente acho que dificilmente ele seria condenado a uma pena de 43 anos e provavelmente será uma pena em que ele possa cumprir em prisão domiciliar, com tornozeleira, coisa assim, se o julgamento for nesse rumo que está aí. Só que o estresse político está muito grande. O Trump hoje voltou a questionar o julgamento do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, partiu para cima do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ele largou a mão do Bolsonaro para negociar a redução das tarifas que foram aplicadas ao Brasil por causa do julgamento do Bolsonaro. Então, assim, a situação muito tensa, inclusive do campo do próprio bolsonarismo, né? É uma situação assim inédita, né, que nós estamos vivendo.
Ô Azedo, eu botei 3 itens aqui, anotei para, numa pagelança, te fazer uma pergunta. Você já citou uma eventual hipótese em condenação de prisão domiciliar. Eu incluo uma outra, a idade do Bolsonaro mais avançada. Ele até não parece, não aparenta, vamos dizer assim, a idade que ele tem, né? Mas ele é um senhor idoso, né? E a outra é a saúde dele. Essa várias vezes ele se internou, em algum momento, até há pouco tempo, 3, 4 dias, a Michele Bolsonaro chegou até a pedir que as pessoas não o importunasse para que pudesse se recuperar. Então, tempos em tempos, ele tem esse problema de saúde também. Então, são os 3 itens: a idade, a saúde e a eventual prisão domiciliar. Isso conduz para este quadro ou aquela história de muita gente que tem ódio deles, assim, vai pra papuda? Isso você acha que é inviável? Olha, o Bolsonaro, agora em março desse ano, fez 70 anos, né? Então, existe uma legislação específica para quem tem mais de 70 anos, dependendo da natureza do crime, foi praticado, coisa assim, isso acaba funcionando como um atenuante, né? O fato dele ser uma pessoa com saúde frágil, isso é mais do que evidente, até pela gravidade dos ferimentos que ele sofreu naquela facada e as cirurgias a que ele teve que se submeter. Parece que já são 7 cirurgias que ele sofreu. Então ele é uma pessoa que realmente tem problemas de saúde e tal. Numa eventual condenação, eu acho que isso vai ser levado em conta, com toda certeza. O Azedo, o Chico Otávio tem aqui uma intervenção e uma pergunta para você. Diga, Chico. O Azedo, você falou em tensão no bolsonarismo, mas para mim, para o governo, tá uma maravilha, né? Parece que toda essa crise foi dada entregue de bandeja para o Lula dar uma revertida nas pesquisas de opinião, não é? Olha, tá uma maravilha no momento, porque está havendo uma reação, os brasileiros são patriotas, né? O empresariado está muito incomodado com esse tarifaço, porque se inviabiliza os negócios com os Estados Unidos. O governo está se conduzindo com habilidade, não está radicalizando, está articulando com os empresários daqui, os empresários de lá também estão reclamando da decisão. Mas o fato é o seguinte: se essa coisa não se resolver, o prejuízo para a economia vai ser muito grande. Então não é uma situação assim. Se do ponto de vista político se criou um terreno muito favorável para o Lula, inclusive porque fragilizou o Tarcísio, a posição inicial do governador de São Paulo foi apoiar o Trump. Ele chegou a usar o bonezinho, aquele bonezinho que o Trump utiliza. E isso desgastou muito ele com o empresariado de São Paulo. E ele está correndo atrás do prejuízo. Para isso, ele largou a mão do Bolsonaro, está sendo muito criticado e atacado pelo Eduardo Bolsonaro, como se fosse um traidor e tal. Mas o fato é que, do ponto de vista econômico, é um abacaxi gigante para descascar, né? Porque o Trump é uma pessoa imprevisível, né? A gente nunca sabe até onde ele vai, se ele recua. Ele é um político completamente fora dos paradigmas da política de Estado, da institucionalidade da economia mundial. Ele não respeita nada, ele faz o que está na cabeça dele. Esse aí, tá certo, é o comentário do Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Há um desgaste geral aí na economia, tensão para todo lado, mas eu tenho a impressão que pro lado bolsonarista também, né? O Eduardo Bolsonaro tá indo por um caminho que é diferente do Flávio, por exemplo. O Flávio, nesse sentido, é mais habilidoso, é menos hostil. Ele foi até ao encontro do Tarcísio, em palavras, né, para tentar tirar um pouco esse verniz mais agressivo do Eduardo. Mas o Eduardo tá pisando no acelerador e no momento ruim para Jair Bolsonaro, justamente a delicadeza do processo que ele responde do Supremo Tribunal Federal. Luiz Carlos Azedo volta amanhã direto de Brasília, 19h01 agora. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br.
Vai de boa! Chegou o aplicativo de transporte Vai de Boa App. Oferecemos as melhores taxas, tanto para você, usuário, como para o motorista. Baixe nosso aplicativo nas plataformas digitais para Android e iOS. Baixe agora, Vai de Boa App. Vai de app, vai de boa. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. O Quarteto Fantástico está chegando nos cinemas UCI. Você já pode garantir o seu ingresso para assistir a esse grande ato de heroísmo em uma das salas especiais dos cinemas UCI, Sala IMAX, X Plus, além da Sala 4DX, que tem movimentos nas poltronas e traz diversas sensações, como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Os ingressos estão à venda. Quarteto Fantástico. Aproveite o Fun Event, dia 23 de julho, nos cinemas UCI. Reúna seus amigos, ganhe brindes exclusivos e assista ao filme mais esperado, Quarteto Fantástico, nos cinemas UCI. Verifique classificação e condições. UCIcinemas.com.br. Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentar arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar no quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h04. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar aqui pelo Botafogo. Tá aqui o Thiago Veras, porque Botafogo e Vitória é o jogo de quarta-feira no Engenhão, né, Thiago? Boa noite. É verdade, Sidney. Boa noite, um abraço pra você. Botafogo tá finalizando a preparação e vai ter o David Ancelotti no comando técnico oficialmente. Mas daria um jeito também, como o Botafogo fez no clássico com o Vasco em Brasília, quando ele tinha uma autorização. Ainda não tinha documentação oficial para ser o treinador, mas ele assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros. E aí ele esteve ali na beira do gramado, ficou próximo do Caçapa, que foi o técnico oficial do Botafogo, ele é auxiliar permanente, mas a gente viu nas imagens que a todo momento ele conversava com o atleta, passava informação, então isso facilitou bastante. Mas amanhã oficialmente ele vai ser o treinador, o nome foi publicado no BID hoje à tarde e portanto ele está regularizado. A outra situação foi a venda do Almada. O argentino Thiago Almada tinha vínculo ainda com o Botafogo contratual, estava no Lyon da França, todos fazem parte do mesmo grupo. A transação vai girar em torno de 21 milhões de euros, 135 milhões de reais por 50% dos direitos do atleta. Ele vai para o Atlético Madrid, está viajando para a Espanha para fazer exames e assinar contrato. Como esse dinheiro ele é global, na empresa que gerencia a SAF, a Eagle Holding, ele não entra diretamente nos cofres do Botafogo. O Textor vai usar para mecanismos internos, para questões operacionais, para algumas dívidas, enfim, o Botafogo recebe alguma parte, mas esse dinheiro não entra todo no clube. Vou te fazer uma pergunta fora de esquadra aqui, muito rapidinho, ô Thiago. É pergunta CSH, é conhecimento de ser humano. Você acha que o treinador do Botafogo, por ser Ancelotti, e é filho do homem, que é da seleção brasileira, ele, sei lá, tomando lá comendo uma pizza no fim de semana, fala, papai, convoca não sei quem tá legal, olha com carinho o jogador tal. Você acha que pode rolar isso?
Cid, no fundo, evidente que tem aquela conversa ali e se tratando, né, de pai e no Rio de Janeiro, os dois na mesma cidade, sempre vai, rapaz, esse jogador aqui tá bem, se você quiser, né? Pode convocar e tal. Mas acredito na autonomia do treinador em chamar quem ele quiser. Mas no trato ali com o filho, cara, técnico do Botafogo, um time que hoje tá nas cabeças, ó, esse cara aqui, dá uma olhada com calma que ele tá bem, acredito que aconteça. Eu falei maldosamente aqui, pizza, porque são italianos. Valeu, obrigado. Olha, o Gabriel Andreso pra falar do Vasco aqui. O Vasco é outra culinária. Pizza é Itália. É outro esquema. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Sidney. Aqui é abacalhoada, né? Esse tratando de Vasco da Gama e frutos do mar. Deliciosa comida portuguesa. E um bom vinho português também. Abraço a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco entra em campo daqui a pouco contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Os jogadores deixam em instantes o hotel em Quito, na capital equatoriana, para esse jogo de logo mais. Vasco que busca apenas a sua 4ª vitória em 18 jogos como visitante nesse ano. Até agora, obviamente, foram 17, 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Nessa Sul-Americana, o retrospecto também é muito negativo, com 2 derrotas e um empate longe do Rio em partidas, portanto, em que o Cruz Maltino não pôde sair vencedor. Definição que será feita pelo técnico Fernando Diniz daqui a pouco tem a ver com o meio-campo, Garreia ou Matheus Carvalho, um dos dois titulares. Havia uma dúvida até pela possibilidade de Ryan começar jogando, ele que torceu o tornozelo na semana passada, mas não demonstrou muito incômodo na derrota para o Botafogo. Provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Garreia ou Matheus Carvalho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Vasco Del Valle 9h30 com Garotinho Heraldo, eu e o Wellington Campos estaremos transmitindo aqui na Tupi a partir das 8h30. Sidney. E se não estou enganado, o Valdir Luiz está também nos comentários hoje? Valdir Luiz está amanhã. Os confrontos que teremos amanhã. Maravilha. Amanhã tem Botafogo e tem Flamengo também, e quinta-feira tem Fluminense. Forte abraço, Valdir. É outro que a gente curte bastante aqui. Valeu, obrigado. 19h08. Quero ouvir futebol com emoção. Segue a líder. Opa, voltamos aqui na programação. Eu estou aqui com um grande amigo, Donato Medeiros. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Léo. Sabia, Donato, quando a gente não tem firmeza em determinadas áreas da vida, até mesmo a questão sexual é afetada. Por exemplo, o homem que não tem confiança. Sabia que quando a gente fala na questão sexual, às vezes o homem ele até tem vontade, tem o desejo, mas ele sabe que não tem a confiança para ter aquela ereção suficiente para a relação. E aí ele fica desanimado. Exatamente, isso dá um desânimo muito grande, porque é a nossa briga, né, da mente com o corpo. Pois é. A gente tem aquele desejo, mas o corpo não está funcionando da forma como ele deveria funcionar. Então, o que é a ereção? A ereção é o sangue chegando nas regiões periféricas do corpo. Então, se o sangue tem potência suficiente para poder chegar ali, vai ter uma ereção firme e duradoura. O que o Power Pulse faz nesse caso específico? Sim. O Power Pulse, ele tem a arginina como principal vasodilatador natural, mas ele tem uma combinação de outros bioativos ali na pastilha dele, que vão fazer a liberação do óxido nitroso, que expande o calibre das veias. Então, o sangue consegue chegar com mais facilidade, garantindo uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. E qual que é a grande sacada do Power Pulse? Como ele é uma pastilha mastigável, os primeiros nutrientes, os primeiros bioativos vão ser processados diretamente na boca, né, embaixo da língua. Então você já começa a sentir a diferença da energia, porque a biodisponibilidade desse produto é muito acima da média. Em meia hora você já começa a ter ali os primeiros bioativos participando do seu corpo. Então o resultado do Power Pulse que você pode esperar: no primeiro dia, começou a usar o tratamento, uma pastilha mastigável todo dia de manhã, você sai de casa com outro ânimo, você sai com outra disposição. Se você for jogar bola, você vai entrar dividindo como no jogo da rua que você fazia lá no passado. É verdade, você vai pra academia, você levanta mais peso, porque ele aumenta a resistência física. É um produto espetacular. E aí, na primeira semana, você já começa a perceber diferença na ereção, e nas 3 primeiras semanas ali, depois da 3ª semana, já começa a aumentar a taxa de testosterona de maneira natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Quero promoção, Donato, pra quem ligar agora, meu amigo. Quem ligar agora
vai levar Power Pulse pela metade do preço. O quê? O preço é na metade pra você ficar inteirão, amigo. Mas tem que ligar agora, é só pros 100 primeiros que ligarem. Ainda vou mandar de presente uma JBL à prova d'água. Aquela caixa? A caixinha de som top da JBL. Vai ser muito legal, mas é presente só pra quem ligar agora no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Nada de deixar pra depois, é agora. 0800 787 4040. Power Pulse. 0800 787 4040. Nesta terça, 9:30 da noite, a bola rola no Olímpico Atahualpa, no Equador. E a Tupi comanda o futebol. Superar a altitude é fundamental para continuar na luta pelo título. Narração do locutor fenômeno do rádio, José Carlos Araújo. Comentários do que sabe o que diz, Valdir Luiz. Super Futebol Tupi, nesta terça. Sul-Americana é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, atualizando a situação de Madureira. Neste momento, o ministro Edgar Romero completamente interditado em direção a Vicente de Carvalho. Inclusive, agora há pouco houve um confronto entre a polícia e manifestantes que ocuparam parte da via ali na altura da estação do BRT Otaviano. Portanto, quem puder evite o deslocamento pela ministra Edgar Romero, inclusive em direção a Madureira, Cascadura. Vamos às rotas alternativas, sentido Del Castilho, seguindo pela Avenida Pastor Martin Luther King ou acessando a Dom Helder Câmara, corta um excelente caminho, chega com tranquilidade em direção a Irajá. Pode acessar as vias de Rocha Miranda através da Estrada do Portela, Avenida dos Italianos e também a Estrada do Barro Vermelho. Uma outra alternativa para o nosso ouvinte é o acesso pela Carolina Machado. Ultrapasse qualquer obstáculo com a formação inovadora e tecnológica da Uninasal. Inscreva-se, uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado por toda a vida. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Especial do Chico Otávio. Sidney, enquanto o clima está quente no Supremo em Brasília, aqui no Rio, o Museu da Justiça, que é a antiga sede do Supremo, ele está reabrindo as salas que passaram por trabalho de revitalização, né? E esse espaço agora abriga novas exposições permanentes interativas que exploram o surgimento das primeiras leis do mundo e as constituições brasileiras. É uma revitalização, né? Porque o museu não chegou a ser fechado totalmente. E eu acho que o mais interessante disso tudo é oferecer ao público que passa por ali pelo centro da Cinelândia, fica o museu, a oportunidade de conhecer a importância central da Justiça Federal na vida do cidadão. Então, para explicar que exposição é essa, o que está sendo revitalizado, eu convidei a Eliana Brasil. Ela é diretora artística da Super Uber e é responsável por esse projeto de revitalização. Tudo bem, Eliana? Obrigado aí por aceitar nosso convite. Tudo bem, Chico. Obrigada a você pelo convite. O que está sendo reaberto agora? Você pode explicar? Bom, são duas salas. A gente fez o primeiro um projeto... no projeto de revitalização, a gente colocou os temas nas várias salas, né, dos dois andares históricos desse prédio do museu. E a gente está abrindo primeiro as duas primeiras salas, né? Uma que fala sobre as origens da justiça no mundo, né? Códigos antigos que foram encontrados, são de 2000 anos atrás, né? Antes de Cristo. E
uma segunda sala sobre a história da justiça no Brasil. Então essas são as 2 primeiras salas desse projeto de revitalização que vai continuar. Agora, me diga, né, quando a gente está vendo aí a justiça na Berlinda, né? Que contribuição o museu pode trazer para melhorar essa imagem da justiça junto à população? O museu tem justo uma missão, né? A gente tem uma missão de trazer esse tema mais para próximo do cidadão. Então, a gente quer decodificar, né? Traduzir em linguagem simples, que as pessoas entendam, para o público leigo, né? Para quem não é especialista, a história da justiça e como que ela está no seu dia a dia, como que ela pode servir e ajudar no seu dia a dia. Agora me diga, vocês vão ter lá alguns totens, né, ligados a casos importantes. Um deles é um caso que eu pesquiso muito, sobre a Inês Etienne Romeu. O que vocês vão mostrar sobre ela, que é uma, digamos, sobrevivente da Casa da Morte, né? Um centro de tortura da ditadura militar nos anos 70. O que terá sobre a história dessa personagem? Essa personagem, assim como outros personagens da história da justiça no Brasil, o caso dela está contado com um audiovisual, né, uma animação narrada por uma atriz que conta a história da Inês desde que ela foi capturada até ela conseguir se libertar, a prisão dela e depois ela virar uma ativista, né, que defende a verdade na história da ditadura e foi a única sobrevivente da Casa da Morte, que foi esse lugar terrível, né, que torturou e matou muita gente. Liana, aqui Sidney Rezende, só para arrematar, nós estamos nos referindo a um lugar, o museu ali na Cinelândia, não é? É na Rua Dom Manuel 29. É bem do lado do atual tribunal, né? O prédio é um prédio histórico onde era o tribunal antes. Entendi. Eu estava imaginando que era ali. Foi bom você ter dito. E vai até que dia, hein? Ela é de longa duração, então se diz permanente, né? Mas uma exposição permanente dura anos, né? Muitos anos. Então podem ir com calma. A Liana Brasil, nossa convidada aqui do Chico, diretora artística e responsável por esse projeto, nos dando uma informação muito simples e direta, porque o ideal é você ir até lá, nós todos visitarmos, né? É um novo acervo que se oferece ao público e é a oportunidade de olhar a justiça de uma outra maneira também, nada como o conhecimento e a informação. Valeu, Chico, e valeu também Liana Brasil. 19h19 agora. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 7236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira. Filé de polaca boa na pesca, R$14,98. Costela bovina, R$21,90. Ovos com 20 unidades, R$10,98. Batata, R$1,98. Aipim, batata doce, limão ou beterraba, R$2,98. Laranja, melão ou inhame, R$3,98. Uva Thompson ou maracujá, R$5,98. Espaguete al dente, R$3,89 no app. Tequitos, R$19,99 no app. Texas Burger, R$14,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. O Centro Automotivo Tigre deseja boas festas e um feliz ano novo. Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Jogo
Jornal da Tupi. Dica cultural. Grande Sidney Rezende, camarada. Tô passando aqui rapidinho só para lembrar que dia 20 de agosto nós vamos apresentar no Teatro Rival um show de humor com os casos mais engraçados dos 90 anos da Rádio Tupi. Sou eu, a Kelly Jorge, né, a nossa boneca amarela, o Miguel Marques e o Hélio Júnior. Se a polícia não aparecer, nós vamos apresentar esse show lá, com gravações inacreditáveis. Sidney, você vai ouvir um cara transmitindo futebol, teve uma crise de soluço. O Cláudio Monteiro enrolado como ouvinte. O Barbosa sendo surpreendido pela interrupção da gravação. O Antônio Carlos tentando entrevistar um fanho. Olha, tem coisas maravilhosas. Dia 20 de agosto, no Teatro Rival, pelos 90 anos da Rádio Tupi. O teu ingresso já está garantido lá, que eu comprei para você. Ô, meu amigo, eu vou levar o Maurício, vou levar o Chico Otávio, vou levar o Marcelo Madureira. Eu vou pagar o ingresso deles, mas nós quatro aqui vamos ficar escondidos atrás da cortina, viu, Maurício? Porque se a gente aparecer, tá aqui o Maurício Bastos, eu tenho uma história maravilhosa, quando ele escorregou e bateu a cabeça no microfone. Então a gente tem que assistir o show ali, ó, no Sapatinho. É aquele show que a gente não pode perder, que é muito bacana. Você já foi, Maurício? Já assistiu? Já foi, muito bom. Contando histórias dos bastidores, é realmente imperdível, sempre se renovando, né? Você que era do jornal, do Povo do Jornal, agora do Povo do Rádio, já foi assistir o Maurício Menezes uma vez? Eu assisti o primeiro show dele, do Notícias, acho que era assim, né? Notícias. Plantão de Notícias, o primeiro que ele fez no Cidade. Em 1935, tá certo? 19h23. Super Rádio Tupi. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. A Enel tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro e seus mais de 3 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo 6 bilhões de reais e contratando 2.000 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h24. Jornal da Tupi. Esporte. Faltou o Flamengo? Não falta mais. O Marcos Coelho tá aqui. Tudo bem com ele? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite. Um abraço pra você. Uma ótima terça-feira pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Delegação do Flamengo já embarcou para Santos, onde amanhã enfrenta o Santos do Neymar, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E aquela pergunta que todo mundo quer saber, temos a resposta. Pedro não está relacionado. Segundo jogo consecutivo que ele fica de fora, nem viaja. Sequer fica como opção no banco de reservas. Ele admitiu que teve uma queda de rendimento, inclusive nos treinamentos. Por esse motivo, o técnico Felipe Luiz não levou o Pedro para o jogo com o São Paulo no último sábado. Os dois trocaram farpas. O Felipe Luiz pela coletiva, o Pedro por uma nota oficial. Não conversaram ainda pessoalmente, diretamente. E aí o Flamengo vai sem o Pedro para esse jogo com o Santos. Pode ser que volte no Fla-Flu do final de semana, mas por hora Pedro fora da lista de relacionados. O Coelho, eu que vejo ali, a redação fica ao lado da área de esportes, estão sempre alegres ali, contentes, um clima muito bacana. Você imagina quando isso não acontece, né? Quando você tem uma relação como essa, né? Do jogador Pedro com o treinador, terrível, né? É algo que realmente é até uma questão de hierarquia, né, o Sidney? Um subordinado, um comandante, e aí a questão de acatar uma orientação. Bem Deu complicado. ruim. 19h25. Obrigado, Coelho.
Ô Maurício Bastos, dá uma atualizada aí, porque há pouco estava fechada ali a via próxima a Madureira, e agora como estão as coisas? Estou observando que nesse exato momento, Sidney, voltaram a circular os ônibus do BRT, voltaram a passar aqui pela Calha em direção a Vicente de Carvalho, na Avenida Ministro Edgar Romero. Estou com a câmera observando a esquina da Edgar Romero com a Conselheiro Galvão. Os articulados aí voltaram a circular. 3 serviços, 3 linhas foram interrompidas: a 42 Galeão Manassé, a 46 Alvorada Penha e 31 Alvorada Vicente de Carvalho, e também a 43 Santa Efigênia Fundão. Tinham sido interrompidas essas linhas, voltaram a circular nesse momento, passando pela Calha. 15 linhas municipais que circulam pela região de Madureira tiveram o itinerário alterado, e 10 linhas intermunicipais das viações Flores e Vera Cruz também tiveram o itinerário modificado em função dessa situação tensa, esses fechamentos intermitentes na Avenida Ministro Edgar Romero. Sidney. Se as autoridades liberaram, são responsáveis, evidentemente, então pode ser usada a pista, que todo mundo vai se perguntar, vou usar ou não vou? Vou ou não vou, né? Olha, tá liberado. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Sidney Rezende, boa noite. Me considero um homem perfeito, sim, porque após o falecimento da minha esposa, passei a me dedicar só na criação dos meus 2 filhos, e até hoje eu me encontro com as criações dele. Até hoje eu me encontro controlado na criação dos meus 2 filhos. Jailson de Belfor Roxo. Só existe um homem perfeito. Para mim, só existe um homem perfeito, é Deus. Entendeu? Porque o resto é impossível. Carlos Alberto de Campo Grande. Olá, boa noite. Respondendo à enquete, homem perfeito é aquele que traz para a relação parceria e cumplicidade. Ou seja, raríssimo. Adriana do Jardim Botânico. Boa noite, Sidney Rezende. Meu nome é Evandro Gabriel, moro em Realengo. Rapaz, pra mulher, nada é perfeito. Tu acha que ela vai achar o homem perfeito? Não existe. Pra mulher tá tudo imperfeito. O cara pode ser sensacional. Um abraço. Família Tupi, Cristiane Machado de São Gonçalo. Boa noite, Cid Rezende. Parabéns aí para todos os homens, né? Todos os homens da família Tupi. Não existe homem perfeito, né? Nenhum ser humano é perfeito. Agora o homem tem que ser respeitador, carinhoso, atencioso. Isso pra mim já é tudo. Beijo, família Tupi. Ah, como sempre, sensacional, né? Olha, eu me sensibilizei muito com o Jailson aí, que o Jailson, né, educa os seus filhos, o falecimento da esposa, viúvo, né? Tem muitos homens que fazem isso também, né? E que a gente tem que tirar o chapéu. Agora, Adriana, Evandro, Cristiana, todo mundo acha que não tem homem perfeito e tal. Talvez não tenha ser humano perfeito também, né? Mas se a gente perseguir um negócio legal. Mas eu falei do Roberto Carlos, não falei? Olha só. Do seu lado pro que der e vier. E aí, Chico Otávio, você é esse cara aí do Roberto Carlos? Eu tô longe de ser. É? E aquele pique do Roberto Carlos, você tá assim também, Chico? Como é que tá? Tô mais pra Carlos Evanei. O Carlos Evanei é o cover oficial do Roberto Carlos. E aí, Maurício, mudou agora? Virou homem perfeito? Terminou o jornal ou ainda não? Não, ainda não virei homem perfeito. Acho que nunca vou virar, Sidney. Não tem como. É, né? Eu virarei homem perfeito após o jantar. Muito bem, gente. Esse é um machismo danado, né? Olha só, uma boa noite pra você que nos acompanhou. Gostei, a pesquisa funcionou. Deu certo. E amanhã voltamos com o Jornal da Tupi. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.